3h10, estamos de volta para te atualizar agora com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Hoje é sábado, 23 de maio de 2026. Falamos agora do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Ele deve decidir até amanhã se vai retomar a guerra contra o Irã. Trump vai se reunir com os principais assessores ainda hoje, enquanto os dois lados relatam um progresso nas negociações e os negociadores árabes expressam um otimismo cauteloso. Quem traz detalhes é a nossa correspondente Priscila Yazbek, falando ao vivo, direto de Nova York. Priscila, alguma pista do que vai sair dessas negociações, do que virá amanhã? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Tainá. Que está intermediando as negociações entre Estados Unidos e Irã diz que um memorando de entendimento deve sair e deve estar sendo finalizado para pôr fim à guerra. E eles também disseram que essa visita que aconteceu da delegação paquistanesa ao Irã foi uma visita que representou um progresso significativo, portanto, expectativas positivas por parte dos intermediadores sobre esse memorando de entendimento para encerrar esse conflito que já se aproxima dos 3 meses, lembrando que o ataque dos Estados Unidos e de Israel, que deu início ao conflito, aconteceu no dia 28 de fevereiro. Além disso, também um funcionário de um governo árabe disse à agência de notícias Reuters que Trump vai fazer uma teleconferência com líderes da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos, do Egito, da Turquia e do Paquistão neste sábado, sem detalhes sobre o conteúdo e também que horas que isso vai acontecer, mas segundo essa fonte, essa ligação e essa teleconferência com esses países árabes deve acontecer nessa tarde. E ainda há também, Tainá, informações reportadas pelo site de política Axios de que Trump vai se reunir, como você disse, com os seus principais assessores. Ele deve se reunir com o Steve Witkoff, que é o enviado especial dos Estados Unidos para assuntos internacionais, e também com seu genro, Jared Kushner, que tem participado de outras negociações para intermediações de conflitos. E segundo o repórter Axios, Trump conversou com eles por telefone e disse que essa reunião vai acontecer para revisar a proposta mais recente enviada pelo Irã, e Trump pode decidir até domingo se vai retomar a ação militar contra Teherã ou não. E Trump, nessa ligação, disse que as chances de acordo com o Irã são sólidos 50-50, dizendo que isso pode acontecer ou pode não acontecer, e ele falou que há 2 desfechos possíveis: um bom acordo ou então a decisão dos Estados Unidos de explodi-los até o inferno, foi o que disse Donald Trump ao site Axios. Donald Trump já tem falado disso em outros momentos, que ou o Irã e Estados Unidos chegam a um acordo e o Irã cede às exigências dos Estados Unidos, ou os Estados Unidos vão retomar os ataques com força total. Ele falou isso algumas vezes ao longo dessa semana. Além disso, Trump tinha uma viagem prevista para New Jersey nesse final de semana, para o seu resort de golfe, que foi cancelada, e ele iria também depois para o casamento do seu filho, Donald Trump Jr., nas Bahamas, mas ele cancelou ambas as viagens. E quando ele cancelou as viagens, ele citou circunstâncias relacionadas ao governo e ao seu amor pelos Estados Unidos, e ele também disse que o momento da cerimônia de casamento do seu filho era ruim por causa de tudo relacionado ao Irã e também por causa de outras coisas. Então, Donald Trump deixou claro que esse é um momento importante, isso pode sinalizar tanto que, de fato, pode haver esse acordo e Donald Trump está trabalhando nisso, mas, por outro lado, também há especialistas aqui, Tainá, falando que Donald Trump se reuniu com a sua equipe de segurança e que estaria, de fato, pensando em uma retomada dos combates, tanto do lado do Irã quanto do lado dos Estados Unidos. Ora, as fontes e as autoridades dizem que há progressos, horas falam que existe que uma parte ou outra está irredutível. Isso é muito normal nesses momentos de negociações, quando as partes também tentam fazer muita pressão para conseguir colher vantagens em meio às negociações. Eu volto com você. Obrigada, Priscila. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Ainda no giro de internacional,
Uma explosão de gás numa mina de carvão na China deixou pelo menos 90 pessoas mortas. Equipes com centenas de socorristas tentam acessar pontos onde mineradores podem estar soterrados. No momento da explosão, quase 250 pessoas trabalhavam no local. Pelo menos 201 foram retiradas, sendo que 123 estão internadas. Trabalhadores que estavam na mina de carvão relataram que sentiram um cheiro forte de enxofre e viram muita fumaça pouco antes do acidente. A imprensa estatal reportou que os níveis de monóxido de carbono eram altos nessa região. Um responsável pela mina foi preso. O presidente Xi Jinping pediu uma investigação abrangente sobre as causas da explosão. Esse foi o pior acidente deste tipo em mais de uma década na China. Subiu para 18 o número de mortos no ataque que atingiu um dormitório estudantil em Luhansk, na região da Ucrânia, controlada pelos russos. Outras 3 pessoas ainda estariam presas sob os escombros, isso é a informação da mídia estatal russa, citando o Ministério da Defesa Civil, Emergência e Socorro em Desastres. A maioria das vítimas eram de mulheres. Vladimir Putin acusa a Ucrânia de terrorismo após o ataque com drones e ordena às Forças Armadas russas que preparem opções de retaliação. A Rússia também convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU e classificou o ataque como um crime de guerra. Kiev nega as alegações e afirma que o alvo da operação eram instalações militares, incluindo uma unidade de drones. Na linha de frente da guerra, a CNN acompanhou soldados ucranianos por uma rodovia estratégica e testemunhou ataques intensos com drones russos. Foram 14 num percurso que dura 5 horas. A reportagem é de Nick Patton Walsh. Eles chamam isso de estrada da vida, mas é sobre sobrevivência, não sobreviver. É mais seguro ir a pé, sob céus dominados por pequenos drones assassinos que atacam qualquer veículo. As redes tentam bloquear o horror vindo do alto. Se for possível, faça do robô seu amigo, seu carregador, embora as máquinas normalmente sejam um inimigo aqui. This now, pretty much all over the front lines. Tiny bits of fiber optic cable used to connect drones to their controller can go on for tens of kilometers, stopping the jamming before. Um drone russo acima. Os ucranianos abrem fogo. Follow him. Stay in the doorway. Eles o atingem. That's the impact. And you have to split out because the drone will try and target groups of individuals. Sometimes 1, 2, 3 you find. Estamos fazendo o trajeto habitual de Sasha e Bogdan por essa estrada entre 2 posições ucranianas. Mas leva 5 horas e somos sobrevoados por drones de ataque 14 vezes. The battlefield has completely changed in a matter of a year. Nobody drives cars on this road unless you have to. Nobody drives in tanks. That's outgoing artillery. These robots used for resupply. Up ahead we can see people repairing the nets, a kind of key protection. But these used to resupply food, ammunition, all around the front line. O próximo está bem sobre nós. Eles o atingem. Aquele rastro cinza e ele cai. Descendo em zumbido. Mas não explodiu. Destroços flutuam. Não houve explosão. Então estamos vivos. Pode ter sido um drone de reconhecimento, mas voava como um drone russo de ataque.
Mais adiante fica a frente de Konstantinivka, onde o avanço do Kremlin foi reduzido a passos lentos, ao enorme custo em toda a linha de frente de 35 mil russos mortos e feridos por mês, segundo a Ucrânia. Chegamos ao bunker para descansar um momento e ver os drones troféus, mas precisamos voltar. Assim que saímos, eles estão sobre nós novamente. Esta é a nova guerra. Esconder-se, atirar para o céu, correr. Lançar drones de volta. Have to walk in, but also walk out. O zumbido fica com você ecoando nos ouvidos por horas depois. Não há trégua. A fumaça cinza talvez tenha atingido a rede. That was close, loud. You could hear the shrapnel landing on the tarmac, clearly targeting that armored vehicle. É difícil ver como esse desgaste é uma vitória, mas é. A Ucrânia, a pé, com robôs dando suporte, a automação substituindo tropas escassas, vai mantendo posições. Os drones nunca param, mas a Ucrânia também não. Adaptando-se, aprendendo, desenvolvendo essa nova forma de guerra e esperando que qualquer vantagem dure o suficiente para fazer a Rússia recuar. Nick Payton-Walsh, CNN, Druzhivka, Ukraine. Neste final de semana, acontece a Virada Cultural em São Paulo. O evento deste ano conta com várias atrações musicais e culturais. O repórter Renan Fiuza está posicionadíssimo em frente à Biblioteca Mário de Andrade. Nossa, tá até com o look já de festa, Renan. Vai aproveitar e vai ficar por aí depois do plantão. Fala a verdade. A gente não tem que guardar segredo, né? A gente vai continuar assim, porque daqui a pouco sairemos aqui da biblioteca e a gente vai lá para Anhangabaú, onde acontecerão shows. Mas esse é um espaço riquíssimo, né? São 24 horas de atividades e atividades de graça. Para se ter uma ideia, Tainá, a gente está falando de mais de 1.200 atividades espalhadas por toda São Paulo, por essa cidade gigantesca, levando cultura, arte, música, oficinas, muita coisa legal para todos os bairros e dando essa oportunidade para que todos possam curtir da melhor maneira, tudo de graça. Nesse momento aqui na biblioteca, a gente está bem pertinho de uma oficina de serigrafia. Eu vou dar um giro para mostrar para vocês o espaço, aliás, movimentadíssimo, né? Hoje cedo teve também atividade, e aí, mais tarde, para a turma que quer fugir do frio e ficar num espaço mais quentinho, vai ter show aqui, poesia, vai ter música experimental dentro desse espaço riquíssimo, tá? Olha que espaço bonito, uma exposição fotográfica muito legal de jogos indígenas no Xingu. Aconteceu em Altamira, o fotógrafo está aqui, tá junto, daqui a pouco eles vão receber mais pessoas, né? Alexandre Baena vai receber mais pessoas para mostrar um pouco dessas fotos, de como foi esse trabalho que aconteceu em Altamira, lá no Pará. E para além disso, durante toda a madrugada, como eu disse, madrugada desvairada. Muita gente se pergunta, mas o que é isso, Renan? Calma, poesia e música experimental, da meia-noite até às 5, quase 6 da manhã, para aquela turma que gosta de curtir a madrugada. Aí vai ter sarau, vai ter aqui um espaço para recitarem poesia, né? Como eu disse, é uma estrutura que foi montada não somente na biblioteca, mas sim em toda a capital paulista. Para vocês que estão aqui assistindo e acompanhando a CNN Brasil, eu disse, né? Mais de 1.200 atividades espalhadas, levando arte e cultura para todo mundo, tudo de graça. Daqui a pouco, Tainá, a gente está assim porque está frio aqui em São Paulo, mas a gente vai estar lá no Vale do Anhangabaú e lá vai ter show, só para se ter uma ideia. Hoje, Péricles, para a turma que gosta de um pagodinho, Pericão, e mais tarde Luísa Sonza também. Para além disso, a gente tem em alguns bairros chorinho, a gente tem em outros bairros música, forró, a gente tem também rodinhas de samba, tem muita coisa. E para além das músicas, a gente tem também atividades como essa que está acontecendo neste momento aqui na biblioteca, que é a serigrafia. Serigrafia é aquela turma que gosta mais de arte, né? Uma oficina de arte, mas aí também tem outras atividades que também estão espalhadas. São 24 horas de atividade de virada cultural. As pessoas se perguntam, mas como eu me desloco? A dica, a orientação da própria Prefeitura de São Paulo, se deslocar por meio do transporte público, aproveitar a cidade, porque o transporte público vai ficar aberto 24 horas funcionando. E aí a gente está falando de metrô e a gente está falando também da CPTM. Vamos dar uma olhadinha aqui
mostrar para a turma um pouco dessa riqueza, dessa belezura que é essa exposição. Aí, jogos indígenas no Xingu. Rituais pela vida ancestral. As fotos do Alexandre Baena. O Alexandre Baena estava aqui, ó, tá ali na porta. Daqui a pouco ele vai receber um pessoal aqui, vai receber uma turma que vem para cá para ele mostrar um pouco da exposição. Vamos só mostrar ele aqui. Ó, o Alexandre, dá um tchauzinho aqui que a gente está ao vivo na CNN. Parabéns, viu, pela exposição. A gente está ao vivo, mostramos ali o seu trabalho. Esse é o responsável pela fotografia. Daqui a pouco ele está contando para a turma como é que foi esse trabalho, né? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. É isso. 24 horas de atividade cultural e arte, virada cultural aqui em São Paulo. Mais uma edição, Tainá. Ai, meu coração apertou de saudade de São Paulo. Você me contando tudo isso, falando ainda de poesia, que eu adoro, hein, Renan Fius? Eu já estaria aí se tivesse em São Paulo. Aproveita por mim, tá? E daqui a pouco a gente volta a conversar. Lindo. Muito lindo, estão vendo, gente? Isso é cultura vibrante. E olha, antes da gente se despedir, um pouco de segurança pública aqui no nosso giro de reportagem. Uma operação contra o crime organizado em todo o país prendeu mais de 240 pessoas. Esse é o balanço da ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Trazemos ao vivo agora a repórter Camila Tícia. Também chama a atenção, Camila, para o prejuízo milionário que essa operação causou às facções, né? Quanto foi? Com certeza, Tainá. Muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham neste sábado. Essa mega operação que aconteceu de forma integrada em todos os estados durante 12 dias mostra o desafio que é combater essas organizações criminosas no país. Mas houve sim esse impacto financeiro. A Operação Brasil contra o Crime Organizado, os números chamam a atenção. Somente o prejuízo estimado é de 213 milhões de reais para essas organizações criminosas. Então, a gente pode observar melhor os dados aí na tela, em uma arte, porque tiveram ainda ao longo dessa operação mais de 240 prisões, como você disse, também todo um arsenal que foi tirado de circulação, incluindo fuzis e metralhadoras. Então, apreensões de armas, de 79 armas e mais 89 mil munições, além da apreensão de drogas, cerca de 60 toneladas e também veículos e produtos contrabandeados, ou seja, um prejuízo a essas facções de 213 milhões de reais. Então, segundo o Ministério da Justiça, as secretarias de segurança pública estaduais é justamente desarticular toda essa logística financeira que propõe que os traficantes consigam realizar não somente o tráfico de drogas, mas também outros crimes. O objetivo foi justamente combater nas fronteiras dos estados. O que chama a atenção também é que aqui a Bahia é o estado do país onde tem mais fronteiras com outros estados. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Camila. Essas foram as principais notícias do momento. Fique agora com o CNN, Viagem e Gastronomia. Daqui a pouco a gente volta às 4h30 da tarde com mais notícias ao vivo. Pense bem, pense CNN. Até já.